Graça e paz, amados. Como é bom estarmos juntos em mais uma quarta noite no culto do Atos 8 para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor e com isso aprendermos um pouco mais da sua santa palavra. Que o seu coração nessa hora possa estar alegre na sua santa presença. Amém? Aleluias. Canta conosco. Eu sou grato. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia. Que o Senhor seja sempre a tua alegria, meu irmão. Que Ele seja sempre a tua força no teu dia a dia. Aleluia. Que nessa hora, meu irmão, o seu coração e a sua mente possam estar dispostos a dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu
disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sei hesitar, eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Diga ao Senhor: eis aqui, eu livre sou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Aleluia. Amém. Boa noite, seja bem-vindo, você que nos visita, você que já tem acompanhado o nosso canal aí e também a série, de estudos do Atos 8. É um prazer estar com você novamente. Nessa noite estudaremos o capítulo 39 de Gênesis e eu já te convido a abrir a sua Bíblia. Quiser também compartilhar esse vídeo, compartilhar esse momento de estudo, da palavra de Deus com seus amigos, familiares, fique à vontade também. Lhe convido nessa noite para estarmos orando para que Deus possa falar no meu e no seu coração. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelos irmãos que aqui estão conosco. Muito obrigado por esse dia que o Senhor preparou, Pai, e tem sido fiel para conosco. Obrigado por sustentar a nós e que o Senhor possa, meu Deus, falar aos nossos corações nessa noite. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor amado. Amém. Então, você que já está com a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 39, esse capítulo vai falar sobre a história de José ali na casa de Potifar. Eu acho que muitos já conhecem essa história, É uma história conhecida por nós. Eu costumo separar a vida de José, alguns acontecimentos principais. E eu posso citar aqui, por exemplo, 5 eventos. A primeiro momento é quando ele é preso
Segundo momento e o terceiro momento a gente vai estudar nesse capítulo, quando ele está na casa, né, de Potifar ali, e a esposa de Potifar tenta seduzir e acaba fazendo algo ruim com ele. O terceiro momento é quando ele é jogado na prisão por Potifar. O quarto é quando ele é levado, né, como governador do Egito. Ele é levantado como governador do Egito. E o quinto, quando José ele perdoa os seus irmãos. Então aqui a gente vai estudar, vamos se dizer, dois momentos muito importantes na vida de José, que é quando ele está na casa de Potifar e quando ele é jogado ali na prisão. Eu te convido agora a gente ler do versículo 1 até o versículo 6. Leia conosco. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Viu Potifar que o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante a ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizeram mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aqui a gente vai ver alguns fatos importantes nesses primeiros versículos. O primeiro fala que os ismaelitas venderam José a Potifar. E quem era Potifar? Potifar, como a Bíblia diz, era um homem egípcio que servia como comandante de Faraó. Era como se fosse um coronel, um general que servia ali a Faraó. Então ele vai e compra José naquela situação. E vale lembrar, quando a gente vai estudar a história, né, dos escravos, como é que era feita a compra naquela época. Quando o escravo ele era comprado pelo seu senhor, ele tinha algumas situações que acontecia com ele. Por exemplo, ele era cortado o seu cabelo, ele era marcado a sua orelha, muitas vezes ele era raspado os seus pelos do corpo. E também ele era marcado, eu não sei se vocês conhecem aquelas marcas que dão em gado, em cavalo. E aí o Senhor naquela época, ele tinha uma marca, e aí aquela marca esquentava no fogo, alguma coisa do tipo, e marcava o seu escravo. Então, possivelmente, José ele foi marcado como escravo de Potifar. E ele entra na casa de Potifar para ser um escravo. E a gente vai perceber aqui, nesses pequenos versículos, que afirma que o Senhor estava com José. E é algo interessante quando a gente vai ver nesse capítulo como um todo, que 4 momentos ele fala que o Senhor estava com Potifar. No versículo 2, no versículo 3, no versículo 21 e no versículo 23. Em todos os momentos aqui, a gente vai perceber que o Senhor estava com José. E por que eu estou falando isso? Porque várias situações dificultosas ou vários momentos onde José passou por aflições, a Bíblia vai afirmar que nessas situações complicadas, o Senhor estava com José. E equivale um momento para a gente refletir que em alguns momentos da nossa vida a gente pensa que o Senhor nos abandonou ou que o Senhor não está por perto porque estamos passando
por dificuldades. E não só José, mas em outros personagens bíblicos, a gente vê que nas situações dificultosas o Senhor estava com esses homens. E aqui quebra, um paradigma que muitos têm pregado, que se você é crente ou servo do nosso Deus, você não passa por dificuldade. E isso não é verdade. Nós estamos aqui direito a passar pelas mesmas dificuldades que um ímpio passa. A diferença é que passaremos com o nosso Deus. Ele estará de mãos dadas conosco. Isso é de suma importância. No versículo 2 do capítulo 39, vai falar que tudo que colocava nas mãos de José prosperava. E algo interessante, que essa palavra prosperar, quando a gente vai estudar ela no hebraico, pode ser trocada por dar certo. Então, não é apenas no contexto financeiro aqui, era que tudo que era colocado a José, seja uma situação de conflito, seja uma questão administrativa e também financeira, José ele tinha sabedoria e inteligência de contornar a situação, de administrar bem, e acabava dando certo. É tanto que Potifar, vendo toda essa sabedoria de José, ele transfere a responsabilidade a José de administrar tudo naquela situação, naquele momento. A Bíblia vai falar que uma das coisas que José ele não administrava eram as coisas muito íntimas de Potifar, mas o resto ele administrava como um todo. E aqui a gente continua o nosso estudo vendo que Deus não abandonou José, por mais que ele foi injustiçado, por mais que ele foi vendido como escravo, que foi acusado falsamente, quando a gente vai ver nos próximos versículos, e sendo prisioneiro também, ele não foi abandonado por Deus. E aqui a gente vê que em todo momento o Senhor estava com José, auxiliando ele, abençoando ele, e as pessoas ao redor reconheciam isso. E é interessante que a gente vê algumas situações onde os cristãos, o servo de Deus acaba prosperando, e isso não é, por exemplo, para levar o nosso nome, é para levar o nome de Deus. Quando as pessoas reconhecem isso, é que Deus possa ser exaltado na minha e na sua vida. E aqui a gente vai passar para o versículo 7 até o 19. E eu gostaria que você lesse também esses versículos comigo. Vamos lá para o 7 até o 19. Aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs o olho em José e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe que há em casa, pois tudo que tem me passou ele em minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ouvidos para deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém da casa o achava presente. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo que ela fugia para fora e havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vedes, trouxe-nos o meu marido, este hebreu, para insultar-nos, e veio até mim para se deitar comigo. Mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que lamentava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto a si as vestes dele, até que o Senhor tornou a casa. Então ele disse: falou segundo as mesmas palavras e disse: o seu servo hebreu que nos trouxeste veio até comigo para insultar-me.
Aqui a gente vê uma situação complicada que aconteceu com José. O inimigo ele tenta atacar a vida de José usando a esposa de Potifar. A Bíblia vai falar que José ele era um cara muito formoso de porte e de aparência. Isso acabou chamando a atenção dessa mulher. E essa mulher insistiu em deitar com José. Quando a gente vai ver que José, de forma bem nítida, ele descarta essa situação, o tal pecado. Por quê? Ele afirma no versículo 9 que seria um pecado terrível contra Deus e também iria trair a confiança de Potifar. E é interessante quando a gente vai estudar ali a história daquele povo, alguém que fosse pego em adultério, ele seria condenado muitas vezes à morte, porque no Antigo Oriente, alguém que fosse pego em tal pecado, em tal situação, ele era pego e ele era condenado muitas vezes à morte. Mas aqui José, ele leva em consideração primeiro a confiança que Potifar destinou a ele. A Bíblia vai falar que ele fala: eu sou mordomo do meu Senhor, eu não posso fazer isso. Mas o mais importante, ele ressalta a comunhão que ele tinha com Deus. E isso é algo muito interessante, porque ele não levou em consideração aquela situação que ele poderia ser morto por isso. Não, ele levou em consideração a maior convicção dele é que ele pecaria contra Deus. Mas a mulher de Potifar, ela não se sentia convencida de tal situação em relação a Potifar e em relação a José, perdão. E ali ela tenta tramar uma situação. E aí você não precisa ler, eu vou lhe falar a partir do versículo 11. Vai falar que em um certo momento, quando José ele vai ali para organizar as questões administrativas, a esposa de Potifar, vendo que não tinha ninguém na casa ou naquele local, tenta agarrar José, e José, vendo aquela situação, acaba correndo dela, mas ela fica com as vestes dele na mão. E nessa situação ela vai acusar falsamente José de ter tido uma atitude de tentar ter um ato com ela. E ali ela sai com aquelas vestes na mão, espera Potifar chegar e fala, e na verdade ela grita. E aí eu imagino naquela situação que vários servos de Potifar vai até ela, e ela, de forma muito falsa, fala que José tentou ter ato com ela, alguma coisa do tipo, e espera Potifar e fala tal situação. E algo muito triste, porque a gente vê que muitas vezes, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente faz aquilo que Deus colocou no meu e no seu coração, pessoas irão levantar para atrapalhar a minha e a sua comunhão. Mas fique firme, porque lá na frente a gente vai ver que José, ele é levantado, ele é governador do Egito, e o próprio Deus faz justiça sobre a vida dele. E agora eu te convido para a gente ir para os últimos versículos, que é o versículo 20 até o versículo 23, que fala o seguinte: o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante aos carcereiros, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se deveria fazer ali. E nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Quando a gente vai, como foi falado aqui, estudar essa questão de adultério, uma pessoa que era pego em adultério ou supostamente adulterando, ela era
jogada como preso e possivelmente morreria. Algo interessante que eu fui afinco nesse texto é que Potifar, ele fica muito irritado, né? A Bíblia vai falar que ele fica indignado com tal situação, mas ele coloca primeiramente ali José preso, mas ele não decreta a morte de José. Por quê? Porque de fato Potifar, ele acreditava um pouco na inocência de José, porque senão ele já tinha mandado matar José. Então aqui a gente vê que a palavra de fato, Deus abençoava e cuidava de José. E o interessante é que hoje a gente vai ver de forma prosseguir, né, o estudo, fala que José ele teve uma certa liderança ali naquele cárcere. Ele começou a cuidar dos outros presos até um momento onde o carcereiro ele deixou ali, vamos se dizer, José como mordomo, como líder daquela situação. E aqui a gente fica uma experiência de José para nos ensinar que em todos os momentos José ele tentou fazer as coisas de forma correta. Mesmo ele sendo injustiçado, mesmo trazendo falsas situações sobre a vida dele, José ele sempre tentou ser uma pessoa íntegra. E aqui a gente vê que ele toma a liderança e começa ali a abençoar. Eu acredito que José começou a cantar, a louvar a Deus, falar do Deus vivo para aqueles presos. E ele toma um cargo ali de liderança. Aqui a gente vê nesse capítulo que José, mesmo em situações muito complicadas, muito difíceis, eu imagino eu e você sendo injustiçado por algo que a gente não fez, algo que eu imagino nem no pensamento de José pensou em fazer tal situação, porque não foi uma vez ou duas vezes, foi várias vezes. A Bíblia vai falar que a esposa de Potifar era insistente em atrapalhar a comunhão de José com Deus. E mesmo assim ele ficou firme. Mesmo em situações muito complicadas, ele ficou firme. E fica uma experiência ali, como já foi falado, para mim e para você. Fique firme. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que as coisas estejam complicadas neste mundo, fique firme, se apegue com Deus, que a nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é na eternidade. E que essa palavra, que esse estudo possa ficar no meu e no seu coração. E que a melhor coisa é estar servindo o Rei dos Reis e não buscar recompensa nesse mundo. E que o Senhor lhe abençoe. E que não apenas essa noite seja abençoada, mas o restante da semana. Fique com Deus. Até a próxima. Livre estou ao teu dispor.